Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Quero convidar vocês para a nossa atualidade da semana. Vou agradecer sua companhia no final, vou começar direitinho no assunto agora. Olha só, o que será que vamos discutir nessa semana em que se comemorou o Dia das Mães? Bom, hoje é sexta-feira e muita coisa aconteceu. Na sexta-feira passada, quando a nossa atualidade era postada fresquinha aí para você, que tratava do processo de migração, dando ênfase a vários deles, um ataque cibernético, um cyberataque acontecia pelo mundo todo. E isso foi de grande repercussão ao longo, pelo menos, do começo da semana. E por isso, pessoal, nossa atualidade de hoje vai fazer essa conversa conosco aí, vai trazer esse ponto de referência, esse ponto de partida para a gente dialogar um tanto. Olha só, cyberataque global. Gente, eu tenho insistido em vários temas, em várias situações, sobre o fato de nós podermos ter características em vários lugares de um processo de distopia. Daqui a pouquinho eu já vou tratar mais disso e de como isso pode ser representado. Bom, ao mesmo tempo você pode dizer assim, puxa vida, quase 100 países falando sobre o mesmo assunto ao mesmo tempo. Que será, hein? Copa do Mundo, final de Copa do Mundo, né? Final da Champions League? Não, gente. Era justamente a conversa, o pânico que se instituía, que se instalava durante algumas horas aí, pelo menos, em quase 100 países. Foram 99 países afetados pelo cyberataque, pelo maior cyberataque de todos os tempos, de que se tem notícia até então. Dentre eles, pessoal, digo aqui, ó, Espanha, Estados Unidos, Portugal, Turquia, Reino Unido e Brasil, dentre esses 99. E há indícios de que o ataque tenha começado justamente na Telefônica da Espanha e tenha se espalhado daí para outros servidores, para outras instituições, inclusive hospitais no Reino Unido. A Vivo, aqui no Brasil, é que passou pelo maior processo aí, o que foi a que teve indício mais forte aí logo no começo do cyberataque, né? Depois tivemos o site de alguns tribunais que caíram do ar e outras situações assim, e tivemos a orientação também para que vários locais desligassem seus computadores, seus sistemas de servidores, para que isso não se instaurasse ou não gerasse um pânico ainda maior. Veja só, pessoal, um item importantíssimo aí para nós discutir e perceber a inteligência artificial, né? Tem quem vai dizer que isso é um paralelo, tem quem vai dizer que isso é uma intersecção direta, né? Inteligência artificial e um cyberataque, uma programação de cyberataque. Bem, então olha só, gente, aqui eu trouxe uma ideia sobre o que nós temos para referir relacionado a esse cyberataque acontecido no 12/5/2017. E ele veio justamente, pessoal, com um arquivo que parecia aos usuários inofensivo, um arquivo em PDF ou Word, chamado WannaCry, ou Vontade de Chorar. Ele é um dos tipos de causadores de malfeito a sistemas operacionais chamados de ransomware, ou seja, são, vamos dizer assim, são portais ou são tipos de arquivos, gente, que acabam por impedir o acesso aos arquivos já existentes no computador. À medida que eles são acionados, à medida que eles passam a ser instalados, a ser executados no computador que baixou esse arquivo, eles se instalam e impedem que outros arquivos que já estavam armazenados nesse servidor, nesse computador, eles sejam acessados. Depois disso, pessoal, o que acontece é que eles costumam pedir resgates. E o pedido de resgate inicial desse ataque era de $300 em bitcoins. $300 em bitcoins para cada máquina afetada. Considerando aí que houve lugares, gente, em que até 800 máquinas estavam afetadas ao mesmo tempo, né? Houve instituições, houve situações assim. E vejam que interessante também, esse ransomware, pessoal, foi produzido a partir e com base numa ferramenta de espionagem criada pela NSA, ou seja,
esse mesmo órgão, essa mesma instituição de espionagem e segurança, né? Ela é instituição de segurança, mas que foi tratada como uma instituição de espionagem pelo Edward Snowden, ainda em relação ao governo norte-americano, né? Dizendo, olha, eles estão usando a NSA para espionar as pessoas. E interessante a gente perceber, então, qual foi o caminho aí que se rastreou até o momento, pessoal? Que essa ferramenta de espionagem, ou que uma das ferramentas foi transformada, ou foi o ponto de partida para que se criasse esse WannaCry, ou seja, esse vírus, esse ransomware que ataca e impede o acesso a arquivos já existentes dentro dos computadores que ele ataca. Puxa vida, então olha só, atacou inclusive serviços essenciais como hospitais no Reino Unido, que estavam pedindo, pessoal, para quem tinha consultas marcadas nesses hospitais, procurar segurar a onda, não ir e tentar remarcar inclusive, ou só quem tivesse muita urgência, porque os sistemas foram desligados para evitar maior infecção por vírus, né? Bem, o que nós temos de interessante aí, pessoal, algumas coisas para ressignificar também, né? No começo desse ataque, na sexta-feira, ou no começo da divulgação desse ataque, muita gente então vinha a público também discutindo, mas isso não é de hacker, isso é de cracker, né? No começo, gente, da divulgação ou até da nomenclatura usada com o advento das novas tecnologias geradas pelo uso, pela popularização da internet, havia uma separação entre quem era cracker e quem era hacker. Hacker, eles diziam, é quem necessariamente cria possibilidades de intervir em sistemas. E cracker era quem usava para o mal esses sistemas. No entanto, a gente percebeu em publicações internacionais, gente, do próprio Reino Unido, da própria Espanha, da França, da Itália e publicações locais nacionais, que não há essa separação de nomenclatura mais. O ataque foi tratado como um ataque hacker. Então é importante a gente perceber, né, pessoal? A internet ou as ferramentas dessas novas tecnologias trouxeram para nós muitos estrangeirismos, muitas palavras novas do inglês que foram incorporadas à nossa sintaxe e passaram a ser usadas cotidianamente com significado. Por exemplo, como eu disse aqui, ó, o ransomware ou o hardware, o software, uma série de outras palavras, o delete, né, que foi até reintegrado ao português para significar destruir, apagar e etc. Então, quer dizer, há uma série de palavras que vêm que se ressignificam com o passar do tempo também. E isso não só no Brasil, como eu citei a vocês, as outras publicações também tratando o ataque como um ataque hacker e não cracker, como seria lá no começo dessa possibilidade de nomenclatura, né, gente? Bom, eu perguntava também a você, falando um pouco mais em características aí, em vocabulário, né, gente? Em vocabulário importante aí para uma discussão a respeito desse tema. Veja, eu tirei alguns elementos aqui, ó, que são como escaneamento, bloqueio, vulnerabilidade, criptografia, malware, cibersegurança e hoax. Principalmente do malware e do hoax, pessoal, eu quero falar um pouquinho aí porque eles já apareceram, inclusive, em solicitações de questões na prova de linguagens do Enem. Olha só, é tão importante a discussão hoje, gente, sobre linguagem de internet, linguagem de novas tecnologias, que existe, inclusive, um conjunto de habilidades cobradas em provas de linguagens, como a prova de matriz de referência de linguagens do Enem, que vai trazer um pedacinho separado só para as TICs, para as tecnologias de informação e comunicação. Quer dizer, há elementos aí a serem cobrados, a serem discutidos com base nessas linguagens. E a ideia do malware ou do hoax já apareceu, como já apareceu a ideia do hipertexto, dessa leitura não em linha reta, permitida justamente pelas páginas de internet, pelos links e hiperlinks que a gente pode acessar quando está lendo um texto que pretensamente seria só em linha reta se fosse impresso, não é verdade? Então, há uma série de palavrinhas nesse sentido. Quando se trata, gente, do malware, vou falar para vocês um pouquinho, ó, do intertexto aqui, ó, com o cavalo de Troia e a distopia. Então, eu disse que ia conversar um pouquinho mais sobre distopia. Vou aproveitar. Pessoal,
Já apareceu questão, por exemplo, no Enem, que tratava justamente dos tipos de vírus chamados cavalos de Troia, né? E por que eles são assim denominados? Eles são assim denominados justamente porque eles fazem o mesmo trabalho que o cavalo de Troia fez na lenda da Guerra de Troia, né? O que aconteceu? Os gregos construíram um cavalo como se fosse dar de presente aí para os troianos, e os troianos puseram esse cavalo imenso porta adentro, gratos, felizes que a guerra então tinha acabado e os gregos estavam pedindo desculpas, né? Estavam dando um presente. Na noite em que os troianos puseram o cavalo de Troia para dentro da sua fortaleza, da fortificação dos portais, o que acontece? Um monte de guerreiros gregos sai de dentro do cavalo e abre então a porta para que outros entrem. É exatamente isso que o malware faz, né? Esse nomezinho que tá aqui, ó, gente. O malware faz, tá? Ele se instala por um arquivo geralmente inocente como esse, o WannaCry, né? Se instala e sempre com o consentimento do dono da máquina, de quem estava lá do outro lado operando. Por quê? Como assim com o consentimento? Então a pessoa sabe que está sendo afetada? Não. A pessoa acessa sem saber, sem imaginar, achando que é uma mensagem de alguém no e-mail de spam, né? Ou mesmo no e-mail que chama atenção pela curiosidade ou pela graciosidade. E aí acaba por clicar e executar esse arquivo que contém o vírus. Esse vírus abre as portas do sistema para a entrada de outros mecanismos ou até para que ele possa criptografar ou sequestrar os dados daquele computador. E daí lá se vão senhas, lá se vai uma série, né, gente, de informações que a gente costuma armazenar numa máquina. Imagina o estrago que isso faz num servidor de uma grande organização, né, gente? Quando a gente pensa o estrago que isso faz já num computador pessoal nosso, imagina num sistema, numa grande organização. Então é muito legal a gente mensurar isso, ó, para fazer um raciocínio bacana, bem elaborado, a gente mensurar isso num processo maior, mais amplo, né? E eu falo então justamente dessa ideia do intertexto com o cavalo de Troia, gente, porque nós não podemos deixar de imaginar, de entender. Então, por que ele leva esse nome, né? É porque ele faz bem o processo, igualzinho o cavalo de Troia fez na lenda da Guerra de Troia. E por que a gente fala em distopia quando trabalha com esses elementos, né? Não dá para deixar de lembrar, pessoal, que a distopia é sempre um lugar ou tempo imaginário em que a gente vive em condições, ou em que a humanidade viveria em condições de extrema opressão, de desespero, de privação ou algo do gênero. A gente tem uma série de abordagens, uma série de romances distópicos que tratam disso. Um deles é o 1984 e ele relaciona justamente, do George Orwell, isso à tecnologia, né? Ou ao manuseio da tecnologia, o tipo de manuseio da tecnologia que se faz. Então é sempre muito importante. Eu falei de distopia na atualidade relacionada aos migrantes, né? Tô tratando de distopia aqui também porque são características desse futuro temporal e local relacionadas a uma condição de extrema opressão ou de sequestro de informações, vamos dizer assim, né? Sequestro de jeitos de pensar. E eu quero fazer uma pergunta, então, gente, ó, que pode parecer paradoxal ou mal elaborada. Vou explicar por quê. Ó, o Bitcoin já é a moeda do futuro? Vejam que eu coloquei entre aspas, moeda do futuro. Vejam que pode parecer estranho isso que eu disse, pode parecer paradoxal a pergunta. Quando eu digo o Bitcoin já é a moeda do futuro, diz não, prof, mas se é moeda do futuro, então teria que ser será, né? Se o Bitcoin será a moeda do futuro. Olha só, eu digo que já é, ou eu pergunto se já é essa tal moeda do futuro, esse jeito de operar finanças, de operar relações financeiras, porque, pessoal, olha que interessante, à medida que esse cyberataque produziu, gerou uma conversa sobre o Bitcoin, porque pedia resgate justamente nessa moeda, né? Não em dólar nem em euro, mas em Bitcoin, que é uma moeda virtual. Veja o que acontece. É uma moeda virtual sem imposto e sem rastreio. A única coisa que a gente consegue saber é que, por exemplo, essa moeda foi transferida do Brasil para a Espanha, mas não consegue localizar o usuário ou o receptor dessa moeda. Veja só o que acontece, né? Quer dizer, você
qualquer pessoa pode, por exemplo, deixar uma quantia em bitcoins na sua conta e acessar um caixa automático em qualquer lugar do mundo com um cartão e retirar isso na moeda local? Pode, gente. E sem cobrança de impostos até então, né? Porque ela é uma moeda virtual. Olha que coisa. Então, quer dizer, nós estamos criando sistemas, operações que vão exigir de nós leis novas sobre relações e transações financeiras. Com certeza. E por isso eu fiz a pergunta, será que ela já é a tal moeda do futuro? Né? Por isso eu não coloquei tudo no futuro, dizendo será ou não. Deixei aí mais uma série de links espertos para você ampliar as possibilidades de reflexão sobre o tema, pessoal. Deixei aí as nossas velhas e boas propostas de redação para você dar sequência também às suas abordagens, né? Fica ligado, percebe bem isso e olha, vou te pedir também, quando aparecerem arquivos que podem parecer os tais dos hoax que eu coloquei aqui nessa nossa folhinha de resumo, ó, os tais dos hoax, que são aqueles apelos dramáticos, assim, diz, olha, veja como aconteceu isso, de pessoas ou que você não conhece ou que vem com uma linguagem muito melodramática, vou fazer esse apelo. Toma cuidado, porque isso pode ser só uma maneira de entrar no sistema do seu computador aí, enfim, e fazer um estrago danado para você, tá? Toma cuidado com tudo que você acessa. É um apelo pessoal aí pra gente justamente manter longe das nossas máquinas esses problemas, tá bem? Vou agradecer a todos que se ligam conosco todas as semanas, ó. Mandar meu beijo, meu desejo de sucesso e meu pedido. Escreve aí, pede, solicita sua atualidade, compartilha, comenta, conversa comigo, manda sua dúvida também. E para não deixar de fazer referência musical, gente, que tal um Gilberto Gil num Pela Internet, que diz que quer juntar um grupo de tietes de Connecticut dentro de uma música que ainda foi feita, gente, no começo dessa transação toda que a internet produziu e promoveu. Deixei no link aí também, que tal? Pela Internet, para a gente refletir a respeito e fazer bons intertextos. Tchau, tchau, boa semana, nos vemos na próxima sexta.